Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a hierarquia de memória, tá? Sobre o sistema de memória, né, de armazenamento do computador como um todo. Essa aula, além de mostrar a ideia por trás, né, do sistema de memória, da hierarquia de memória, nós vamos conhecer aí alguns parâmetros que a gente pode usar, né, para classificar a memória e até para compreender o funcionamento delas. Tá? Então, entre eles está aí o método de acesso à memória, a tecnologia de fabricação, se ela é volátil ou não, né, entre outros. E além disso, no final, eu vou apresentar para vocês também uma tecnologia muito importante aí de memória principal, de memória RAM, chamada DDR. Tá? Então nós vamos conhecer essa tecnologia também. Bom, então vamos lá. A memória do computador, pessoal, de maneira assim geral, né, ela tem a mesma finalidade da nossa memória, tá? Da memória do nosso cérebro. Qual que é essa finalidade? Armazenar dados e recuperar esses dados posteriormente, tá? Então, se a gente for pensar no nível amplo, o sistema de memória do computador, né, ele funciona ali, ele tem como finalidade escrever os dados que são ali processados pela CPU, né, tudo, escrever as instruções, os dados que essa CPU vai ser manipulado e fornecer esses dados, né, para que a CPU possa processá-los no momento oportuno. Tá? O interessante da gente pensar no sistema de memória do computador é que ele não é formado por apenas um tipo de tecnologia. Na verdade, são vários tipos de tecnologia, né, que compõem a memória do computador. Então, por exemplo, eu tenho ali o disco rígido, a memória RAM, que é o que nós chamamos aqui de memória principal. Nós temos a memória cache, nós temos os registradores e alguns outros dispositivos também. Então, pode surgir uma pergunta para alguns de vocês: por que cargas d'água eu acabo utilizando mais de um tipo de tecnologia, mais de um tipo de memória no computador? Será que não seria mais simples do ponto de vista de implementação e até de compreensão se eu tivesse apenas um único tipo? Né? Talvez seria. No entanto, a gente vai ver na aula de hoje que isso causa, né, trabalhar com apenas um tipo de memória, uma única tecnologia, causa alguns problemas, né? Então, para a gente estudar os diferentes tipos de memória que o computador funciona, né, nós utilizamos um tópico de estudo chamado hierarquia de memória. Hierarquia de memória. A hierarquia de memória nada mais é do que uma forma de eu classificar as memórias do computador, levando em consideração três parâmetros: o custo de fabricação dessa memória, né, o custo da memória como um todo, tá? A capacidade de armazenamento dessa memória e o desempenho dessa memória. Quanto tempo que essa memória demora para gravar ou ler um dado, né? Então eu vou classificar os diferentes tipos de memória utilizando esses três parâmetros, tá? E a hierarquia de memória, ela nos diz o seguinte, que as memórias, né, então assim, visualmente, né, a hierarquia ela é vista como um formato de uma pirâmide, como vocês podem ver aqui, e as memórias que estão na base dessa pirâmide, elas possuem um custo menor, um armazenamento maior e um desempenho menor do que se comparado com as memórias que estão mais acima. Tá? Então, se eu olhar do ponto de vista de desempenho, as memórias que estão abaixo aqui, elas possuem o pior desempenho e as memórias que estão acima, elas possuem o melhor desempenho. Se eu olhar do ponto de vista do custo, as memórias que estão abaixo, elas são mais baratas e as memórias que estão mais acima, elas são mais caras. E se eu olhar do ponto de vista do armazenamento,
as memórias que estão mais abaixo possuem uma maior capacidade de armazenamento e as memórias que estão acima possuem uma menor capacidade de armazenamento. E aí, então, quais são essas memórias? Então, no topo delas, no topo da hierarquia, nós temos os registradores. Logo abaixo, nós temos a memória cache. Logo a seguir, a memória RAM ou a memória principal. E na base da pirâmide, nós temos os dispositivos de armazenamento em massa ou o que nós chamamos também de memória secundária, né, para fazer uma contrapartida com a memória principal, que é a memória RAM. Bom, vocês podem se perguntar, então, por que nós utilizamos mais de um tipo de memória? Justamente para fazer um balanceamento entre custo e desempenho. Tá? O armazenamento ele vai ser um meio termo aí para que eu chegue a um bom custo e a um bom desempenho. Então, vou explicar para vocês. Se eu utilizar apenas um tipo de memória que possui um altíssimo desempenho no computador, então, por exemplo, vamos supor que eu utilize um tipo de memória que é implementado para registradores e para memória cache. Eu só utilize esse tipo de memória no computador. Então, o meu desempenho vai ser excelente. Vai ser um computador, né, top de linha. Tá? O desempenho, o processo de leitura e gravação dele vai ser excelente. No entanto, isso vai ter um custo. Né? E quem está disposto a bancar esse custo? Né? Provavelmente, esse computador não seria tão acessível. Já do outro lado, se eu optar por utilizar memórias que têm um custo muito baixo, provavelmente o custo do meu computador cairia realmente, né? Um ponto dele ficar financeiramente, economicamente acessível para várias pessoas. Tá? No entanto, o desempenho desse computador seria sofrível, né? Ou seja, pessoal, o melhor caminho, né, já dizia um grande filósofo indiano, o melhor caminho é o caminho do meio, tá? Eu fazer um balanceamento entre custo e desempenho, utilizando pouca memória com muito desempenho e muita memória com um baixo desempenho, tá? É isso o que a hierarquia de memória nos diz, tá? Então, vamos para um exemplo aqui, tá? Então, se eu analisar dois níveis de hierarquia da memória, da hierarquia de memória. A memória principal, que é a memória RAM, e a memória secundária, que aqui no caso nós estamos utilizando um disco rígido, né? Mas memória secundária pode ser também um SSD, pode ser uma fita DAT, pode ser um CD, um DVD, um Blu-ray. E só um parênteses, é interessante que esses dispositivos de armazenamento secundário, voltando aqui, eles acabam criando aqui subdivisões na hierarquia de memória, tá? Então, um pouco mais acima aqui, por exemplo, eu posso ter um SSD, que é um disco de armazenamento de estado sólido, ou seja, é uma espécie de disco de armazenamento, na verdade, disco entre aspas, porque ele não é um disco, eles são bancos de memória flash, né, eletrônica, tá? Então, como ele não envolve acesso mecânico como um disco rígido, ele acaba sendo muito mais rápido, né? Logo embaixo aqui, nós poderíamos ter, né, os HDs, os tradicionais HDs, e logo embaixo aqui, ó, né, talvez a gente possa criar mais duas classificações aqui, né? Nós teríamos aqui os CDs, DVDs, né, e Blu-rays, e logo abaixo aqui no último nível, as fitas magnéticas, tá? As fitas magnéticas ou fita DATs também, então fitas DATs, elas são utilizadas aí para backup, para armazenamento massivo de dados, né? Voltados para então cópia de segurança, backup, onde eu não tenho preocupação, né, alta com desempenho.
Então, o importante é estar armazenado ali de forma segura. Eu não preciso me preocupar com o desempenho, né? E nada melhor do que utilizar um meio seguro. Fita magnética é um meio extremamente seguro de armazenamento que custa muito barato, né? Então, para backup é isso daí, né? Então, é interessante esse meio de armazenamento secundário. Então, voltando aqui para o nosso comparativo, tá? Nós temos aqui o HD, né? Sendo comparado com uma memória RAM, tá? Então, percebam essa memória aqui, nós temos um pente de memória, tá? Então, as memórias principais, a memória RAM, para quem não conhece, no caso de desktops e laptops, elas são comercializadas em formatos de pentes, tá bom? Voltado também para o mercado de servidor, tá? Em formato de pente. Então, aqui eu tenho um pente, tá bom? Só por curiosidade, ela tem uma espécie de capa protetora, né? Isso aqui é um dissipador, tá? Para auxiliar na dissipação térmica dessa memória, tá? E o que eu quero que vocês notem aqui por enquanto é que essa memória, ó, ela tem 8 GB de armazenamento. Então, um pente de memória que contém 8 GB de armazenamento. A marca dessa memória é Corsair, tá? Que é uma marca, a nível de curiosidade, que é uma marca extremamente conceituada no mercado de memória. E o que eu quero que vocês analisem o custo desse pente de memória, tá? Então, hoje, tá? Esse valor aqui ele foi retirado hoje, dia 19 de agosto de 2020. Tá? O custo de 8 GB de memória RAM, tá? Da marca Corsair, pode variar um pouquinho de marca, mas é de R$ 290,47. R$ 290. Já um disco rígido de 1 terabyte de armazenamento, né? Ou seja, aproximadamente 1024 gigabytes. Na verdade é um pouco menos que isso, tá? Mas 1 terabyte de armazenamento da marca Seagate, que também é uma marca muito conceituada, modelo Barracuda, né? Ou seja, voltado para o mercado de desktop, laptop. O custo dela é de desse HD, R$ 309,90. Então, olha só que interessante. De um lado, eu tenho uma memória que tem 8 GB de armazenamento, custando R$ 290. Do outro lado, eu tenho um outro sistema de memória também, que é o disco rígido, de 1024 GB, 1 terabyte de armazenamento, custando R$ 309. Você vai falar, ok, o disco é mais caro. Mas será que é mais caro mesmo? Né? É R$ 20 de diferença, não é grande coisa, tá? Mas aqui nós temos 1024 GB. Aqui nós temos apenas 8 GB, tá? Então, isso aqui, esse comparativo, bate com a ideia que nós vimos anteriormente, tá bom? O disco, como ele está abaixo na hierarquia, tá? O custo por byte dele é menor do que o custo por byte da memória principal. E se nós pegássemos qualquer outros níveis aqui da hierarquia de memória, tá? Se eu fizesse uma comparação dos registradores com a cache, da cache com a RAM, ou até mesmo aqui dentro dos dispositivos de armazenamento em massa, eu teria a mesma ideia, tá? O mesmo resultado. O custo por byte é menor à medida que nós descemos na hierarquia de memória, tá? E o desempenho deles é superior também. Então, em relação ao desempenho desses dois dispositivos, olhem só a informação interessante. A latência eu vou apresentar depois para vocês, tá? Mas aqui, a taxa de transferência, tá? Então, vamos comparar a taxa de transferência da memória RAM com a taxa de transferência do disco rígido. Então, em 1 segundo, a memória RAM consegue entregar ali um volume de dados de 19.200 megabytes por segundo, ou aproximadamente 19 gigabytes por segundo. Já o disco rígido, ele consegue entregar apenas 210 megabytes por
segundo, tá? Então essas informações aqui, elas podem ser obtidas no datasheet, né, no manual, no documento de referência desses equipamentos, né? Então por aqui nós podemos observar também, tá, que o disco rígido ele possui um desempenho bem inferior aí à memória RAM, tá? Essa memória RAM em específica, tá? Bom, então esse é a hierarquia de memória, tá, pessoal? Bom, então, sabendo do fato que nós temos diversos dispositivos de armazenamento disponíveis aí no computador, né, é interessante que a gente possa conhecer aí alguns conceitos que são inerentes de todos, tá? Dispositivos de armazenamento de memória de maneira geral, tá? Para que a gente possa aí fazer um comparativo entre esses dispositivos, tá bom? Então eu vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos importantes, que é a latência, a unidade de transferência, a taxa de transferência, o método de acesso, a tecnologia de fabricação desses dispositivos e a volatilidade deles, tá? Então nós vamos passar por cada um deles. O primeiro item, né, a primeira informação que nós temos aqui é a latência, tá? Latência é uma palavra que o significado dela literalmente é tempo de acesso, tá? Ou também poderia ser interpretado como tempo de resposta. Ele não é um termo exclusivamente de memória, tá bom? Mas o significado dele pode ser entendido como tempo de resposta. Então, por exemplo, quando você acessa um site na internet, né, você requisita um site pelo navegador, né, o tempo que demora para você o tempo que você faz a solicitação até o tempo que esse site é carregado no seu navegador, né, isso é a latência, né, é o tempo de acesso, é o tempo que demorou para esse site ser carregado ali, né, da internet, de um servidor, até o seu computador. Então tem latência. No caso de memórias, mais especificadamente aqui de memórias eletrônicas, tá? Então a memória RAM, a memória cache, né? As memórias ROMs também, tá? A latência é o tempo gasto, tá? Para que uma operação de leitura ou escrita seja realizada nessa memória, tá bom? Então, ela, conforme está aqui na descrição, ela é contada a partir da apresentação do endereço à memória, tá? O controlador de memória. Então, a CPU solicitou ao controlador de memória, né, o dado de alguma célula, tá? E essa memória, né, o controlador entregou para a CPU. Quanto tempo que demorou para fazer isso? Isso é a latência. Óbvio, pessoal, quanto menor for a latência, maior será o desempenho dessa memória, tá bom? Então, é desejável que eu tenha aí memórias com latência baixa, tá? E, bom, vocês podem se perguntar, ok, latência, então, está relacionado a tempo, né? Mas como que eu posso medir esse tempo, né? Onde está essa informação da latência? Então, se eu abrir, por exemplo, o datasheet, né, o manual dessa memória aqui, a informação que eu vou encontrar de latência dela, ela vai estar escrita mais ou menos assim, 14 pulsos de clock, tá? Aí você fala, ok, o que é isso, tá? Então é o seguinte, essa memória aqui, ela trabalha em uma frequência, tá? Essa frequência, ela é dada em hertz. Então a frequência nada mais é do que uma espécie realmente de relógio para indicar o quão rápido esse dispositivo eletrônico está trabalhando. Então, quanto maior for a frequência de um dispositivo, tá? Seja ele uma memória ou uma CPU, mais rápido esse dispositivo funciona, tá bom? Então, por exemplo, essa memória aqui, né, a configuração dela diz que ela trabalha com uma frequência de até 2.400 MHz, tá? Ou, né, nós poderíamos aqui abreviar para 2.4 GHz, tá bom? Então, isso quer dizer que em um segundo, eu tenho 2.4 bilhões de ciclos de clock,
tá bom? 2,4 bilhões de ciclos de clock. Conforme a frequência dessa memória aumente, né, a ideia é que eu tenha mais, então, ciclos de clock por segundo, ou se eu diminuir, né, fizer um underclock, eu vou ter menos ciclos de clock por segundo. Se eu aumentar, eu vou ter um overclock. Então, para aumentar a frequência, overclock. Diminuir a frequência, underclock. Então, esse clock ele pode ser configurado, tá, em algumas situações, alguns dispositivos. Bom, a informação que nós temos é que para ela realizar, tá, uma operação de leitura ou escrita, ela demora 14 pulsos de clock. 14 pulsos de clock. Em segundos, vamos dizer assim, isso seria 1 segundo. Então tá aqui, ficou cortado, tá? Mas é 1 segundo. Eu vou só repetir essa informação. Vou apagar isso daqui aqui. Então, 1 segundo dividido por 2. Aqui tá errado, pessoal, me perdoem, tá? Foi escrito errado aqui, tá? Então, vamos apagar tudo isso aqui, tá? Então seria 1 segundo dividido por 2 bilhões 400 milhões, tá, de ciclos de clock, tá, vezes 14, tá? Então essa informaçãozinha aqui tem um erro aqui, tá? Então é isso que vai demorar em segundos para essa memória fazer uma operação de escrita ou leitura, tá? Realmente, para um tempo humano, isso é extremamente rápido, tá? Isso é extremamente rápido. Essa é uma memória considerada atual, tá bom? Óbvio que tem memórias com um clock menor aí disponível no mercado, né? Uma memória razoável, né? Mas de maneira geral, pessoal, realmente em um tempo que não é humano, né? Não é um tempo que seja fácil de se medir. Bom, então essa é a latência. O segundo parâmetro, eu vou vir aqui primeiro, depois eu volto pro slide, é a unidade de transferência. Então é o seguinte, entre a memória principal e a CPU, quantos bits, né? Ou seja, qual é a capacidade ali de dados que eu consigo transferir entre esses dois dispositivos, entre a memória principal e a CPU, numa tacada só, né? Quanto que eu consigo transferir de uma vez? Então, isso é a unidade de transferência. A unidade de transferência, ela também é chamada de palavra, tá? Ou o termo em inglês, word, tá? Então, word aqui seria a unidade de transferência entre memória principal e CPU, tá? E, bom, o que é transferido aqui, pessoal, essa unidade aqui de transferência, ela é dada em bits, tá? E vocês sabem que o bit ele pode ser 0 ou 1, né? Ligado ou desligado. Fisicamente, os bits eles vão ser transferidos em fios, em linhas elétricas. Então, se uma linha elétrica está energizada, né? Ela está ali passando energia por ela, então eu estou transferindo o bit 1. Se ela está desligada, então significa que eu estou transmitindo o bit 0, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 4 linhas conectando a memória principal com a CPU. Então, nesse caso aqui, a unidade de transferência é de 4 bits. É de 4 bits. Eu consigo transferir 4 bits por vez. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira transferir o valor 1010 da memória para a CPU. Então, como que pode ser feito isso? Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Então, esse aqui é a primeira linha, eu energizo essa linha. Tá? A segunda linha é 0, então eu não energizo ela. A terceira linha é 1, então eu vou energizar ela. Aplico uma tensão ali sobre ela, né? E a quarta linha é 0,
eu não transfiro. Então, por aqui, eu estou transmitindo 1, 0, 1, 0. Do outro lado, 1 vai ser recebido 1, 0, 1, 0. Tá? O seu desktop, o seu notebook, né, caso você tenha um, provavelmente, se ele tem mais do que 15 anos, tá? 15, 16 anos mais ou menos, provavelmente a unidade de transferência ali entre memória e CPU é de 64 bits, tá? Então, 64 bits significa que existem 64 fios, né, que ligam ali a memória principal e a CPU. Então, são 64 fios, linhas no barramento de dados, tá? Aqui eu trouxe uma curiosidade, no caso do Raspberry Pi 3, né, essa unidade de transferência, né, é de 64 bits também, tá bom? Aqui é o Raspberry Pi 3, tá? A versão mais nova, o Raspberry Pi 4, também é de 64 bits. Bom, vamos prosseguir então aqui, voltar aqui para a taxa de transferência. Então, sabendo o que é a unidade de transferência, a taxa de transferência fica fácil, porque a taxa de transferência aproximada aqui, né, aproximada entre a CPU e a memória, vai ser a unidade de transferência. Então vamos olhar aqui o cálculo, tá? Então aqui eu tenho a unidade de transferência, né, vezes o clock dessa memória, vezes o clock dessa memória. Então, uma memória que contém aí um clock, né, que é o caso daquela memória que a gente estava apresentando, de 2400 MHz, né, ou 2.4 GHz, né, se eu fizer vezes 64 bits, né, eu vou chegar na taxa de transferência. Aí, se eu quero expressar essa taxa de transferência em, olha lá, megabytes, eu tenho que converter, né? Porque aqui vai estar em bits. Para eu converter para megabytes, ou bytes, né? Eu divido por 8. E aí eu vou chegar, né? Por exemplo, nesse caso aqui, 19.200 megabytes, ou aproximadamente aí, né? Como já tá claro, 19 gigabytes por segundo, tá? Então, a taxa de transferência, ela pode ser obtida através da frequência vezes a unidade de transferência, tá? Bem simples. Bom, prosseguindo então, né? Então aqui esses dois parâmetros, unidade de transferência e taxa de transferência, eles são inerentes a todas as memórias, tá? Todas as memórias vão ter alguma unidade dessa. E todas as memórias também vão ter um método de acesso, né? Que seria ali como que os dados são lidos ou escritos dentro dessa memória. E aí, basicamente, eu vou ter 3 métodos de acesso. Tá? A memória ela pode ser do tipo acesso sequencial, ela pode ser do acesso direto ou ela pode ser do acesso aleatório. Tá? A gente vai ficar focado mais aqui nesses dois acessos, o acesso sequencial e no acesso aleatório. Tá? O acesso direto, nós vamos explicar ele com mais detalhes quando nós formos lidar com o disco rígido. Tá? Mas vamos lá. No acesso sequencial, aqui nós temos um comparativo entre eles. Né? No acesso sequencial, o que acontece? Né? Aqui, a minha memória ela tem diversos slots de armazenamento. Tá? Eu estou sendo genérico, porque eu não estou me especificando se é uma memória RAM, ou se é um disco rígido, ou se é uma fita DAT. Não, é uma forma genérica. Então, eu tenho diversos slots, unidades de armazenamento, onde eu vou guardar os meus dados. Então, aqui eu tenho a unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E vamos dizer que eu esteja, olha só, lendo essa posição aqui da memória. Eu estou lendo a posição 1 da memória, tá? E aí, eu preciso ler o conteúdo que está aqui na posição 8 da memória, tá? Então, só que aqui, entre elas, existem, vamos dizer assim, slots, né, áreas de armazenamento intermediárias. Em uma memória de acesso sequencial,
né, eu vou precisar percorrer individualmente cada posição aqui até que eu chegue no slot, no espaço de memória que eu preciso ler, tá? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que passar pelos espaços intermediários para que eu possa ler eles, tá? Vocês vão falar, bom, acesso sequencial, né? Que tipo de memória possui acesso sequencial? Bom, as fitas magnéticas possuem o acesso sequencial, tá bom? Então é o nosso exemplo aqui de acesso sequencial. Então, a fita magnética, conforme eu falei anteriormente, ela ainda é utilizada nos dias de hoje para gravação de backup, tá bom? Então eu uso ela para fazer backup, principalmente. No entanto, antigamente, né, quem aí é um pouquinho mais velho, nem tanto, né, se lembra, com certeza se lembra das famosas VHS, né, dos vídeos. Então, a VHS é uma fita magnética, é uma memória, é um sistema de memória, né, e é só você lembrar, quando você queria, né, a fita estava rebobinada, bonitinha lá no começo, e quando você queria assistir um momento específico do filme, lá no meio do filme, o que você tinha que fazer? Você tinha que avançar a fita e aguardar, né, que a fita chegasse ali no ponto que você queria assistir. Acesso sequencial, você teve que passar pelos espaços intermediários, não teve como, tá? Bom, o outro acesso aqui, o acesso aleatório, tá? Então, random, né? Tem gente que traduz como randômico, mas esse termo randômico eu tenho dúvida se ele existe no nosso português. Na verdade, a tradução é aleatório. Aleatório, tá? É o contrário do sequencial, gente. Então, imaginem, por exemplo, tá? Ignorem as linhas que estão aqui, eu vou aplicar um exemplo nosso. Imagine que nós estamos lendo esse espaço aqui, tá? Igual aqui em cima. E aí, novamente, eu preciso ler esse último espaço que está aqui, tá bom? No acesso aleatório, o que vai acontecer? Eu não preciso percorrer os espaços intermediários. Eu posso, vamos dizer assim, pular diretamente para a área de memória que eu preciso fazer a leitura, tá bom? Então, se nesse exemplo cada acesso demora 1 milissegundo, para eu sair daqui e chegar aqui, eu vou demorar 8 milissegundos. Se aqui eu também demoro 1 milissegundo, eu vou demorar 1 milissegundo para sair daqui e vir aqui. Então, o tempo de acesso a qualquer área da memória é igual, é idêntico para todas elas, independente de qual foi a última posição lida, tá? Ou seja, se eu perguntar para vocês qual é a memória que possui o melhor desempenho, fica meio óbvio que é a memória de acesso aleatório, tá? Então, quem que entra aqui no acesso aleatório? Toda a memória eletrônica, tá? Então aqui a gente está falando da memória principal, que é a memória RAM, né? Mas o que é RAM? RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Então, uma memória RAM é uma memória que implementa isso, tá? Então, olha só que interessante. A cache, a famosa memória cache, ela também é uma memória RAM, tá? O que a gente conhece como memória ROM, que aqui entra os pendrives, por exemplo, também é uma memória RAM, tá bom? Então, tudo que é memória eletrônica vai implementar o acesso aleatório, tá, pessoal? O acesso direto, eu gosto de ver ele como uma mescla entre o acesso sequencial e o acesso aleatório, tá? O acesso direto, eu vou puxar aqui uma setinha, né, do acesso direto, ele vai ser implementado em HDs e vou colocar aqui CDs de forma geral, mas também DVDs e Blu-rays, obviamente, tá? Então, no acesso direto, primeiro é realizado um acesso com base em uma região, localização física aonde o dado se encontra. E
a partir desse acesso a essa região específica, nós realizamos um acesso sequencial, tá? Então eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, tá? Porque nós vamos focar mais isso mais para frente, tá? Mas, por exemplo, no caso do CD, o CD armazena os dados em um formato de uma espiral, tá? Então existe uma trilha em espiral e essa trilha armazena os dados ali do CD, tá? E à medida que o leitor vai percorrendo essa trilha, ele percorre a trilha de dentro para fora, ele vai lendo os dados que estão na trilha. O que acontece é que eu posso, obviamente, né, por exemplo, estou escutando uma música, eu quero pular da música 1 para a música 5, né? Então vamos dizer que a música 1 começa aqui, tá? Mas a música 5, ela começa, por exemplo, aqui, né? Então o que acontece? No acesso direto, né, ocorre aqui um deslocamento para alguma região próxima da onde o dado que eu quero está. Então, por exemplo, ele pode, por exemplo, pular para cá ou para cá, né, uma região próxima ali do lado das que eu estou, e a partir disso, né, o leitor ele vai fazer um acesso sequencial procurando aquele dado que eu estou lendo, tá bom? Então, ele funciona metade acesso aleatório, tá? E metade acesso sequencial, mais ou menos entre aspas, tá? O mesmo princípio aqui se aplica no disco rígido também. Nós vamos estudar isso com melhor detalhes na aula de armazenamento secundário, tá? Bom, por fim, nós temos aqui a tecnologia e a volatilidade da memória. A tecnologia, ela diz respeito a como que a memória é fabricada, tá? Que tipo de material que eu vou fabricar. Então existem basicamente 3 tipos de materiais que eu posso utilizar para fabricar memória. Primeiro, material semicondutor, tá? Então o material semicondutor é um material que ele vai conduzir energia, né? E o mais comum deles, o mais comum é o silício, tá bom? O silício. Então o silício é um material semicondutor muito abundante no mundo e muito barato de ser produzido. Então, toda CPU, toda a memória aí que nós conhecemos, né, é fabricada utilizando silício, que é um material semicondutor. Existem pesquisas aí com outros tipos de material, por exemplo, grafeno também, tá? Que é um material muito promissor, tá? Também é semicondutor, né? Mas hoje massivamente é utilizado o silício. Além do silício, né, memórias semicondutoras de maneira material semicondutor de maneira geral, nós temos outros 2 tipos, tá? Material magnético, que é o caso do HD, tá? Das fitas magnéticas, obviamente, e dos antigos disquetes, tá? Então, ali no material magnético eu tenho uma superfície que ela é coberta por partículas magnéticas e mediante ali a organização dessas partículas, se elas estão orientadas positivamente ou negativamente, eu consigo expressar, né, o bit 1 ou o bit 0. E a mídia óptica, que eu vou usar aí a propriedade de reflexão de luz dos materiais para armazenar, né, o bit 0 ou o bit 1. Então, se uma determinada superfície ela reflete a luz com menos intensidade, isso pode significar o bit 0. Tá? E se ela reflete uma luz com mais intensidade, ela pode significar o bit 1, ou vice-versa, dependendo do padrão. Tá? Então, isso é implementado em superfícies, né, através de sulcos. Então, por exemplo, no caso de um CD, o que vai acontecer? O CD ele contém ali sulcos, né? E esses sulcos, à medida que o feixe de laser bate aqui no sulco, ele volta com uma intensidade mais fraca, e isso simboliza, né, o bit 0 ou o bit 1. Se ele bate aqui na área que não tem o sulco, né, a luz vai voltar com uma intensidade mais forte, né, e isso vai representar ali o bit 0 ou 1 também. Então, são essas 3 propriedades que nós utilizamos aí para armazenar os dados. Aqui tem um vídeo, tá? Depois, se esse material está disponível na apostila também, tá? Que mostra como, né, os dados são lidos em mídias óticas, tá bom? E a diferença entre CD, DVD e Blu-ray, tá? Se vocês quiserem assistir, vocês podem ficar à vontade.
A última propriedade é se a memória é volátil ou não. Uma memória volátil é uma memória que não armazena os dados se não tiver energia ali. Então, por exemplo, a memória RAM, né, quando cessa a energia, tudo que está ali é apagado. Ou seja, ela é uma memória volátil. Ela perde a energia ela perde os dados quando a energia é cessada. E uma memória não volátil, contrária, é uma memória que retém os dados quando a energia é cessada. Então, por exemplo, um disco rígido, ele retém os dados quando a energia é cessada. Tá? Ele não precisa de energia para reter os dados. Memória flash também é uma memória não volátil. Tá? A memória cache é uma memória volátil. Né? Então nós temos aí algumas memórias que são voláteis e outras não. Bom, prosseguindo, tá? Então essas são as características, todas as características. Agora eu vou falar um pouco sobre essa tecnologia DDR, tá? Que está presente aí nas memórias de desktop, laptop e servidores também, que é o DDR, tá? Então sempre quando você for ver uma memória, você provavelmente vai ver aí a sigla, né? DDR. Talvez aí venha, né, um número na frente, por exemplo, DDR4, né, ou atualmente DDR5, mas isso aqui, o 4 ou 5 é a versão do DDR, eu já vou falar mais sobre isso. A sigla DDR é Double Data Rate, tá? Ou taxa de dados duplicada, tá? Ou taxa de dados dupla, dependendo da forma como você for traduzir. O DDR é uma técnica que pega ali o pulso de clock, aquele mesmo clock que a gente falou, e por pulso de clock eu transfiro 2 unidades de dado, tá? Então eu tenho 2 unidades de transferência por pulso de clock. Então, se eu olhar o pulso de clock, né? Então aqui uma onda quadrada, né? Então, o pulso de clock, ele é o tempo que demora da onda sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto, né? Ou seja, ele percorre aqui um caminho completo. Então, ele tem aqui a fase de descida e a fase de subida, tá? Os dados eles são transferidos tanto na fase de descida quanto na fase de subida. Então, com isso, se eu tenho, por exemplo, ali uma memória RAM que contenha um clock hipotético, por exemplo, de 200 MHz, significa que, para fins práticos, ela se comporta como se fosse uma memória de 400 MHz. Ou seja, eu dupliquei ali o desempenho dela sem aumentar a frequência, tá? Isso é muito legal. Aí você pode falar, bom, mas eu posso aumentar a frequência também. Só que a frequência, não é legal eu ficar fazendo overclock descaradamente nos meus equipamentos, porque o overclock ele causa o quê? Uma maior dissipação térmica, maior geração de calor, e ele vai causar uma maior perda do equipamento ao longo prazo. Tá? A vida útil do equipamento acaba diminuindo por conta disso. Tá? Então, o DDR é uma técnica super show de bola. Tá? Então, por exemplo, essa memória aqui, né, que a gente está usando aqui como exemplo, ela é DDR4, então lembrando que esse 4 aqui é o modelo. O clock dela é 2.400 MHz, mas na verdade o clock real dela é 1.200 MHz, tá bom? Esse valor que está sendo divulgado aqui, né, que é divulgado, ele na verdade é o clock pós-DDR, tá? Se é que existe o clock pós-DDR. É como se fosse uma memória de 2.400 MHz, mas ela trabalha, na verdade, a 1.200 MHz. Esse é o clock externo dessa memória, tá bom? Aqui são os mesmos cálculos que eu apresentei anteriormente, eu não vou apresentar. E bom, o DDR ele teve uma evolução ao longo da história, assim como, por exemplo, a USB teve, né? Então a gente passou da USB 1.0 para 2.0, 3.0, atualmente nós estamos chegando aí na 4.0, e a mesma coisa com o DDR, tá? Então o DDR1, tá? O DDR2, DDR3, DDR4, e para esse ano eu não sei se saiu por conta do que tudo está acontecendo, mas estava se prometendo para esse ano o DDR5, tá? Então nós temos aqui os padrões diferentes. A primeira linha é a memória sem DDR, tá? Então aqui nós temos a taxa de clock dessas memórias, tá bom? A taxa de clock
vamos dizer assim, real que elas trabalham, tá? Então, por exemplo, a tradicional trabalha de 100 a 166 MHz. Nas memórias DDR normal, de 133 a 200 MHz e assim por diante. E, bom, esse é o clock real, tá? E aqui, vamos dizer assim, é o clock divulgado. Então, vocês percebam que vai ser aí o dobro do que está sendo mostrado aqui. Tá? Tanto que aqui nessa tabelinha, a medida não é dada em clock, tá bom? Muita gente confunde, mas na verdade não é o clock real. Isso aqui, esse MT, é milhões de transferências por segundo, tá? Milhões de transferências por segundo, tá? Então, é uma alusão, né, indicando a real prática aqui da duplicação, né, do clock, né, para as transferências. Então, por exemplo, né, a DDR4 que a gente viu ali era um modelo que trabalhava aqui entre essas frequências, né? Então ela trabalha a 2.400 MHz, mas existem memórias DDR4 aí de 3.200 MT por segundo, tá? Isso é muita coisa. A taxa de transferência, percebam que a taxa de transferência aqui ela aumenta, tá? Conforme o padrão DDR vai subindo, conforme o clock vai subindo também, vai aumentando. E uma coisa muito interessante é que a necessidade de tensão, a tensão elétrica para alimentar essa memória, à medida que eu vou evoluindo aqui, ela vai diminuindo, tá bom? Isso daqui se deve ao tamanho do transistor, tá, pessoal? Então, o transistor é a célula, né? A célula no sentido de componente mais básico que forma ali a memória, tá? E à medida que o transistor vai diminuindo, a minha necessidade de tensão ali para alimentar ele vai diminuindo também, tá? Então uma memória top de linha, né, que trabalha com um clock maior, uma taxa de transferência maior, vai consumir menos energia, tá? Isso é muito interessante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui, tá? Ficou um vídeo muito longo, mas não teve jeito, tá? Eu tive que fazer para explicar todos esses conceitos para vocês. Então vocês têm a apostila, tem o livro também para ler, tem os exercícios, e não se esqueçam que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar aí no horário de atendimento, tá bom? Então um abraço para todo mundo, bons estudos e até a próxima.